Mas eu estou sentindo falta de alguns irmãos que quando a gente está lá, vai daqui para lá. Não vieram hoje, não foi? E vem mais gente no domingo, é? Aqui é o contrário, é? Lá é no sábado. É o que, irmão? Mais à noite, né? Vamos lá. 1 Samuel, capítulo 1. Vamos ler? Todo mundo achou? É logo no início da Bíblia. Depois de Gênesis, Êxodo, Número, Deuteronômio, Moisés, Juízes. Primeiro Samuel, capítulo 1 até o 8, vamos já ler. Elcana e suas mulheres. Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Elcana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, efraimita. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha dois filhos. Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar o Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Elcana oferecia o seu sacrifício, dava a ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. Vou parar por aqui. Veja, existia um homem com o nome de Elcana. Antigamente era comum um homem ter duas mulheres, né? Era permitido. Não, mas não era permitido. Seu pai tinha, mas não era. Há muito tempo atrás era permitido, mas depois Deus colocou os pontos nos i. Então, quando o ponto não estava no i, tinha duas mulheres, Elcana e Ana. Não, Elcana era o marido, então ele tinha Ana e Penina. Penina tinha dois filhos e Ana não tinha nenhum. E todo ano eles iam sacrificar e adorar a Deus em uma determinada cidade. E quando eles sacrificavam, metade da porção ele alimentava a família. Então ele dava comer a Penina e aos dois filhos que ele tinha com ela. Mas quando ele ia dar comer a Ana, ele dava dobrado. Ele não dava um prato só, ele dava dois, ele dava a melhor comida. Se lá tinha banana, abacaxi, morango, laranja, ele dava morango. Ele dava o melhor a Ana, porque ele amava a Ana de todo o coração. Ele amava mais do que a Penina. Mesmo Ana sendo estéril, não podia ter filhos. E aqui a gente vê no versículo 6. A sua rival, que era Penina, a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia a ele, de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra irritava pelo que chorava e não comia. Veja, então Penina tinha dois filhos, Ana não tinha. Penina ficava tirando onda, nas minhas palavras, tirando onda da cara de Ana. Ana, tu ganha a melhor porção, mas não tem dois filhos. E ela irritava mesmo. Se a Bíblia diz que ela irritava, é porque ela tirava Ana do sério, literalmente. Olha, o homem não sabe tirar a mulher do sério não, mas a mulher sabe quando quer. Viu? A mulher, ela é envenenada.
Quando ela quer ser envenenada, ela é envenenada. Um homem não tira do sério, uma mulher quando quer tirar, ela tira. E quando ela quer tirar outra do sério, ela faz bem direitinho. E Penina tirava bem direitinho Ana do sério. Zombava de Ana. Estava nem aí preocupada com as 2 porções ou mais que o marido dava. Ela tinha 2 filhos e Ana não tinha. E ela irritava mesmo, veja, eles iam adorar na casa de Deus. E aquela adoração se transformava em irritação para Ana. Todas as vezes que eles subiam para adorar, Ana sabia que ia voltar irritada. E aqui no verso 8, diz assim: então Elcana, seu marido, lhe disse. Aí nesse dia, Elcana percebeu e disse assim: Ana, por que você chora? Por que você não come? E por que esse coração triste? Eu te dou a melhor comida. Ela tem 2 filhos, mas eu cuido melhor de ti. Eu te dou a melhor comida. Eu não sou melhor do que 10 filhos para tu. E Ana não respondeu nada. E aqui a gente para. E percebe que havia um grande problema nessa família. Né? Um homem com 2 mulheres, uma já é problema, imagine 2. Uma tinha filhos, a outra não. E uma tirava onda da cara da outra. E ele amava mais uma e amava menos a outra. Uma família cheia de problemas, que não é diferente das nossas. Os nossos problemas talvez não seja esse, mas são outros inúmeros problemas que tiram o nosso sossego. Né? E um querendo tirar vantagem sobre o outro dentro da própria casa, brigas, discussões. A gente não deve fazer, em hipótese nenhuma, agradar mais a um do que a outro. Precisa agradar todos iguais. Mas, infelizmente, caímos nessa armadilha de vez em quando. E ele fazia isso com as 2 mulheres. Agradava uma menos do que a outra. Nesse dia, ele olhou para Ana e disse assim: por que você chora? Por que você não come? Eu mesmo, eu acho que eu sou melhor para você do que 10 filhos. Se você não tiver nenhum filho, mas tiver a mim, eu vou lhe tratar bem o resto da vida do mesmo jeito. Então fique bem, fique calma, você não se preocupe. Você vai ter sempre o meu amor, independente de ter filho ou não. Isso poderia acalmar o coração dela. Mas a gente, passando para o verso 9, diz assim: a oração e o voto de Ana. Após terem comido e bebido em Siló, estando ali o sacerdote assentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor, veja o que aconteceu. Todo mundo comeu. Ana comeu? Não, Ana não comeu. Depois que terminaram de comer, o sacerdote estava ali. Veja as ações de Ana. O verso 10 diz: levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Qual foi a primeira ação que ela fez depois que todo mundo comeu? Levantou, orou e chorou. Ela não quis saber se Penina ia mangar dela porque ela estava chorando. Ela não quis saber se o marido dela ia ficar achando assim: poxa, já falei com você, você ia continuar chorando. Não, ela não se preocupou com isso. Ela levantou, ela orou e chorou. E no verso 11 diz: e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres o filho varão ao Senhor, eu o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ela levantou, orou, chorou e fez um voto: eu preciso de um filho, eu quero um filho, minha alma está amargurada, e se o Senhor me der um filho, eu vou devolver para o Senhor. Eu não vou criar, quem vai criar é o sacerdote. Eu não vou ter ele dentro da minha casa. Eu vou continuar vendo Penina com os 2 filhos, cuidando, ajeitando. Mas assim que eu amamentar meu filho, eu vou entregar ele para as suas mãos, Senhor. Mas me deu filho. Então ela fez um voto. Deus daria algo e ela cumpriria aquilo. E ainda ela toma outra atitude. No versinho 12: demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou ali a observar o movimento dos lábios. Porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso, ele a teve por embriagada e lhe disse: até quando estará tu embriagada? Aparta-te de ti esse vinho. Veja, outra atitude dela, ela se demorou orando. Quando é que a gente se demora orando?
Quando a gente está numa angústia tão grande, mas tão grande, que a gente quer sair dali com uma resposta. E às vezes a gente sai dali sem resposta nenhuma, mas sai em paz. Então, eu não sei o que lhe aflige hoje, mas a gente precisa tomar essas atitudes que Ana tomou. Levantou, orou, chorou, fez um voto e se demorou na oração. E a gente continuar aqui, a gente vê que ela, 15, ela foi responder, tu tá bêbada? Pare de beber tanto. Você vem à casa do Senhor, vem oferecer sacrifício, vem com sua família e bebe além da conta. Ele achou que ela estava embriagada. E aí ela disse, eu não estou embriagada. Veja a resposta dela no verso 15. Porém Ana respondeu, não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Veja essas palavras. Pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição. Eu não sou filha de Belial, ou seja, eu não sou filha de Satanás. Eu sou filha do Deus vivo. Eu não estou bêbada. Eu estou em excesso ansiosa e em excesso aflita. Alguém aqui já ficou em excesso aflito, em excesso ansioso, a ponto de já não aguentar mais, de pensar em sair da igreja, de pensar em parar de fazer tudo, porque você já tentou todas as formas e não conseguiu resolver aquele problema seu. Ana estava daquela forma. E no verso 18, 17, ele diz assim, então ele respondeu, Eli, vai-te em paz e o Deus de Israel te conceda a petição que você fez. E ela disse, ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho, comeu e o seu semblante já não era mais triste. Veja o que ela fez. Se demorou na oração, reafirmou que não era filha de Satanás, era filha de Deus. Que não estava bêbada, não estava angustiada, ansiosa. Ela não teve vergonha de dizer o que estava sentindo, nem perante Deus, nem perante ninguém. Ela assumiu a Penina que ela estava se sentindo derrotada. Para chegar a esse nível é muito difícil. Quando o seu inimigo fica lhe tentando e você olha para ele e faz, eu estou nessa situação, mas eu não sou filha de Satanás, eu sou filha de Deus. E eu vou me demorar perante ele e ele vai me acudir. E aqui diz que depois disso ela seguiu o seu caminho, comeu e se alegrou. Ela já saiu grávida? Não. Mas ela seguiu o caminho dela, comeu. Ela nunca tinha feito isso, porque ela nunca tinha nem fome, de tanto que a outra injuriava o juízo dela. Ela comeu e saiu feliz, porque ela tinha certeza, convicção da resposta de Deus na vida dela. E confiou na palavra do profeta. Aí é quando eu disse para vocês que eu vou usar a parte da sexta-feira da lição da escola sabatina. Quem tiver pode abrir aí. A parte da sexta. E diz assim. Estão vendo aí? Leia de Ellen White, Caminho a Cristo. Encontraram essa parte? Preste bem atenção. Leve suas necessidades, alegrias, tristezas, preocupações e temores a quem? Qual é sua necessidade? Pense em uma necessidade. Se for pensar em várias, você vai passar a noite líquido. Pense na maior necessidade que você tem hoje. Agora, qual é a sua maior alegria? É para pensar. Qual é a sua tristeza? Qual é a sua preocupação e o seu medo? Onde é que você está agora? Aqui é o quê? Casa de Deus. Aonde é que nós temos que nos derramar e levar a nossa oração? Na casa de Deus. Um dos lugares, né? Porque o nosso quarto se transforma na casa de Deus. A nossa pia de prato se transforma na casa de Deus. Mas é aqui que nós devemos depositar. Está vendo a importância que tem deste lugar, deste ambiente, nesse bairro, na vida de vocês e na vida de outros? E aqui diz assim:
Aquele que conta os fios de cabelo de sua cabeça não é indiferente à necessidade dos seus filhos. Todo dia Deus diminui os 30 fios de cabelo na minha, porque meu cabelo está caindo muito. E eu fico pensando, veja, os detalhes. Cada vez que eu passo o fio de cabelo cai. Então Deus vai diminuir na conta. Se a Bíblia diz que Ele conta, que Ele sabe quantos fios de cabelo tem na minha cabeça, não é mentira. Se Ele se preocupa com isso, Ele não vai se preocupar com a minha e a sua necessidade? Essa palavra é poderosa, irmãos. E a gente tem que se apossar dela. Vejam a outra parte. Seu coração, repleto de amor, se internece com nossas tristezas e expressões de pesar. Ele se preocupa com a minha tristeza, com a minha expressão de pesar. O que é expressão de pesar? Sabe quando você olha para uma pessoa e percebe que ela está triste? Ou alegre demais? Cristo percebe isso. Quando você levanta naquele dia mal, Cristo não fica satisfeito com a sua carinha triste. Veja que amor tão detalhado. E aqui diz: entregue a Ele todas as coisas que perturbam a sua mente. Nada é grande demais para Ele suportar, pois Ele é quem mantém os mundos e governa o universo. Eu disse ontem à noite, conversando com a Zaf e Isabel, e lendo essa passagem, eu disse assim: minha mãe tem 85 anos. Então tem coisas, é tão bom ter mãe e pai, sabe? Não importa a idade. Essa semana eu cheguei em casa e disse assim: Isabel, mãe estava em catendo desde o ano novo. Aí um dia que você está meio cansada, eu disse: eu queria o colo de manhã e eu ainda tenho. Ela está viva? Aí ontem a gente voltou de Caruaru, Isabel veio deitada no colo dela. Eu disse: como eu queria estar aí, Isabel. Eu estava dirigindo, não podia trocar de lugar, mas ela fez o que eu queria fazer. E eu disse a eles ontem à noite: sabe quando você tem uma preocupação, porque eu tenho uma mãe de 85 anos e eu não quero dizer para ela, porque talvez ela não suporte e seja pesada demais a minha preocupação. Não tem coisa que a gente evita dizer aos mais idosos, evita dizer aos pais, porque talvez eles não suportem. Aqui diz que Deus, Ele é grande demais para suportar qualquer coisa. Então, a gente pode contar para Ele. Aqui diz o seguinte também: nada daquilo que de alguma forma diz respeito à nossa paz é pequeno demais para que Ele perceba. Mesmo que seja uma coisinha pequena, Ele percebe. Não há um só capítulo de nossa existência que seja escuro demais para Ele não ler, nem dificuldade tão complicada para Ele não resolver. Nenhuma calamidade poderá sobrevir ao mais humilde dos seus filhos, ansiedade alguma que lhe perturbe a alma, nenhuma alegria que possa ter, nenhuma oração sincera que lhe escape dos lábios, sem que seja observada pelo Pai Celestial, ou sem que desperte nele interesse imediato. Sabe o que é interesse imediato? É assim: é seu filho dizer assim: mãe, eu preciso de R$100 até sexta-feira. Hoje já é quarta. Você tem que ter interesse imediato em resolver aquilo, né? Então você vai se aprontar para que na sexta-feira o dinheiro esteja na mão dele. Então Deus, Ele tem interesse imediato em nos responder. Só que algumas coisas, se é aquele dinheiro que o seu filho quer é para sexta, mas você sabe que no sábado dá para ele resolver, se na sexta não chegar, ele vai aprender a esperar, a confiar, ou não vai meter os pés pela mão. O que é que você vai fazer? Vai reter o dinheiro para entregar no sábado, né? Aí você entrega no sábado e diz assim: mãe, era para ontem, mas hoje ainda dá para resolver. Depois ele diz: mãe, se a senhora tivesse me dado na sexta, tinha acontecido isso. Assim é Deus. Ele tem interesse imediato em nos responder, mas às vezes nós não precisamos daquilo de imediato. Porque se a gente receber de imediato, a gente não vai saber conduzir as coisas. Então Ele vai dar na hora certa, na hora exata. E no final Ele diz assim: a relação entre Deus e cada pessoa é tão particular e plena que é como se não houvesse nenhuma outra pessoa. Nós temos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 pessoas aqui. Se você disser para Deus o que está sentindo,
os 14 disserem, é como se só tivesse só você e ele. Entendeu? É como se dos 14 ele só ouvisse você. Confie, porque vai ser atendido. Pode trilhões de pessoas fazerem pedido a ele. O seu pedido não é menor e nem maior do que outro. É especial, é particular. Sabe quando os poderes da terra fazem assim? Quem tem mais intimidade e conhece mais o outro é resolvido mais rápido. Deus tem intimidade com cada um de nós. Vamos abrir a Bíblia no Salmo 42. No meio da Bíblia, já estou terminando. O Salmo 42 diz assim: a alma anela por Deus. Ao mestre de canto, salmo didático dos filhos de Corá. Então veja, foi os filhos de Corá que fez esse salmo. Como suspira a costa pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Esse salmo é de alguém que está angustiado. Quando nós somos feitos feito um quebra-cabeça, faltando uma peça. Aquela peça que falta, outra de outro quebra-cabeça pode completar? Não. Aquela peça que falta é Deus. Só Ele pode completar. E essa pessoa que fez, esses filhos de Corá, que fez esse salmo, ele estava tão angustiado que ele disse assim: minha alma, ela está ansiando por ti. Veja, me falta isso, me falta aquilo, mas eu sei que se tiver a tua presença, eu vou saber lidar com essa situação. Eu não sei se você já se sentirá assim. Feliz de quem já se sentiu assim. Porque quem nunca se sentiu assim, não sabe verdadeiramente quem é Deus. Agora, quando você sente na alma a profunda necessidade de Deus e reconhece que somente Ele naquela situação, aí você sabe quem realmente é Deus. E no verso 3 diz assim: as minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas e dentro de mim se derrama a minha alma. Desse salmo, no versículo 9, aqui embaixo, ele diz assim: digo a Deus, minha rocha, por que te olvidaste de mim? Olvidar é esquecer. Você já perguntou isso para Deus? Deus, por que tu esquecesse de mim? O que está acontecendo que eu oro e a minha oração não está sendo respondida? Por que o Senhor esqueceu de mim? E aqui ainda diz assim no verso 9: porque eu hei de andar lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Porque eu vou andar me lamentando por causa do que o outro fez comigo? Ele faz uma pergunta a Deus. Eu não sei o que é que as pessoas têm feito com você, mas você pode perguntar: por que você se lamenta tanto do que aquela pessoa fez? Uma vez eu ouvi uma mulher dizendo assim: só se tem circo se tiver plateia. O palhaço vai fazer palhaçada para só ele? Não. Tem que ter o circo, o palhaço e a plateia. Então o palhaço, ele faz toda a palhaçada se tiver alguém para ver, para rir. Algumas vezes em nossas vidas, algumas pessoas nos tiram do sério, a ponto da gente dizer: isso é uma palhaçada mesmo. Mas sabe por que fez? Porque você foi a plateia. Você deu ouvidos, você deu atenção, você está dando ênfase àquilo que é mal. Em vez de você dizer: está repreendido, o Senhor tem sido por mim, eu tenho clamado na minha vida e na sua vida, e isso vai ser resolvido. Em vez de você dar glórias a Deus por uma resposta que irá acontecer, pelo Deus que está agindo, você sai se lamentando. O contrário.
contrário. Por isso que aqui no Salmo ele diz assim: tu esqueceste de mim? Ele faz uma pergunta e ele sabe que Deus não esqueceu. E depois ele diz: por que eu estou me lamentando do que o outro está fazendo comigo? Ele está reconhecendo que ele está errado em se lamentar. E no final, no versinho 10, ele faz uma afirmação: esmigalham-se-me os ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo: o teu Deus onde está? Sabe o que é esmigalhar os ossos? É ficar tão fraco, sem vontade de levantar, sem vontade de comer, sem vontade de se arrumar, sem vontade de ir atrás de emprego, sem vontade de arrumar a casa, sem vontade de fazer nada. Porque tudo vira ao seu encontro. E ainda tem um vizinho, quando você abre a porta, ainda faz: tu não é crente? Deus não te ouve, não é? Onde está o teu Deus? Que está tudo assim. Mas sabe que às vezes está tudo assim, mas você está em paz? Sabe que às vezes falta tudo, mas não falta Deus? E o outro não entende isso? Eu não sei o que lhe falta, mas se tem Deus, não lhe falta nada. Agora a gente tem que aprender a entender isso. E aqui ele diz assim, no verso 11: porque, pergunta de novo, por que está abatida a minha alma? Por que você está se perturbando dentro de mim? Veja a pergunta que ele faz à alma dele. É a pergunta que nós temos que nos olhar no espelho hoje e dizer: por que estás abatida, minha alma? Por que, Ana, tu estás abatida? Por que tu se perturba dentro de ti? Olha o resto, espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu auxílio e Deus meu. Aqui está a resposta. Então, por que tua alma está abatida? Nessa batalha há uma disputa, viu? Um Deus que nos criou com amor e um inimigo que nos sequestra para depois nos torturar e nos destruir. Veja, nós somos criados por quem? Por Deus, com amor. Mas Satanás, ele quer nos sequestrar para nos torturar e nos destruir. É uma batalha. Mas em oração e com fé, essa batalha torna-se uma grande vitória para aqueles que buscam a Deus. Porque Deus, ele ressurgiu da sepultura para mim e para você. Deus, ele vai realinhar o exército dele por você. Sabe o que é realinhar um exército? É quando no meio da batalha você está ganhando e perdendo, mas você precisa ganhar. Então o que é que o chefe faz do exército? Realinha. Vamos realinhar isso aqui. Entendeu? Vamos organizar. Então quando você clama, é como se o exército estivesse clamando. Quando essa igreja clama, o chefe do exército, ele diz assim: não, vou realinhar agora. Vamos comandar direito isso aqui. Vocês estão entendendo a importância que vocês têm de dobrar o joelho, que nós temos de dobrar o joelho como igreja, como mãe, como dona de casa, como pai, como aquela única pessoa que conhece a palavra de Deus mais do que os outros dentro de uma casa? É dobrar o joelho e dizer: Senhor, vamos realinhar o exército. Coloca nas mãos ele coloca nas mãos dos seus seguidores novos equipamentos de batalha. E às vezes a gente precisa de nova estratégia, porque a que nós estamos usando não está dando certo. Então quando ele realinha o exército, ele nos coloca em mãos novas estratégias. Levanta a bandeira manchada pelo sangue dele e diz o que está lá em Mateus 28:20, que a gente vai finalizar com isso. Mateus 28. Mateus 28:20. Ensinando-nos a guardar todas as coisas que vos tinha ordenado. Ele diz assim: eu estou lhe ensinando a você guardar tudo que eu tenho mandado você fazer, faça. Veja, tudo que eu mandar você fazer, faça. Como é que você vai saber que é Deus que mandou? E aí? Você tem que ter intimidade com Ele para saber se aquilo vem de Deus ou não. Quando você tiver certeza que é Deus que está mandando, faça, porque Ele vai lhe dar esse recado aqui, ó.
E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Quando é que o século vai se consumar? Quando eu morrer. Porque para mim ali acabou, não existe mais 2026, 2027, 2028. Então, enquanto eu viver, Deus ele disse que vai estar comigo. Ele vai me dar novo jeito de lutar, novas armas, ele vai realinhar o exército por mim, ele vai ordenar anjos que me ajudem. E nós só conseguiremos isso através da oração. Veja, é importante demais eu estar aqui hoje e saber que aqui é um ponto de pregação. Porque eu não vi, o tanto número de bar que se abre é de maneira estrondosa. Eu parei ali, que a igrejinha não era ali? Quando eu cheguei lá era um bar. Aí eu fui mais pra frente. Imagine se tivesse o bar e não tivesse aqui. Quem ia ganhar a batalha? O inimigo. Porque a gente começou lá. Aí agora a gente vai parar aqui. E se a gente tivesse abrido mão daqui, nessa rua, Satanás tinha ganhado a vitória. Está entendendo? Então não importa quantas pessoas venham, irmão, se 2, 3 ou 4, não desistam. Não desistam. Deus, ele tem um propósito e ele vai cumprir. Às vezes a gente acha que um vizinho ou outro não está escutando, mas o Senhor faz aumentar o som e chegar até o ouvido, sabia? Daquelas pessoas. Então, para finalizar, eu vou deixar algo muito especial.